Então, boa noite, amigos e amigas. Parece um programa de rádio hoje. Não é. Eu hoje venho falar-vos, vocês já sabem, se somos ou não somos médiums. Se todos o somos, se só alguns o são, o que é que significa isso, não é? E como é um tema particularmente extenso, que as casas espíritas até tratam, muitas vezes em programas de curso por mais que um ano, eu não posso esgotá-lo aqui numa hora. Mas vou tentar ser o máximo abrangente para que as pessoas que estão aqui a ouvir, vocês que estão aqui a ouvir e quem nos possa ouvir virtualmente, também entenda, pelo menos em linhas gerais, este assunto. Este assunto que, independentemente da nossa visão materialista ou espiritualista, precisa ser encarado como uma realidade. Porque a mediunidade, como nós sabemos, basta olharmos para a nossa história, não é? Sempre esteve patente nas fases de desenvolvimento da humanidade. Sempre houve fenómenos, sempre existiram, manifestações entre espíritos e homens. Desse intercâmbio entre espíritos e homens e espíritos, destacaram-se, por exemplo, os deuses da antiguidade, as pitonisas na Grécia, os profetas, não é? Os bruxos, que ainda hoje nós às vezes nos referimos a algumas pessoas nesse sentido, e, por exemplo, os curandeiros que os povos daquele tempo procuravam para realizar aquela medicina empírica ou para conhecerem, por exemplo, o amanhã. Também se fazia por isso. Como o homem naquele tempo não tinha atingido ainda grande amadurecimento espiritual, é natural que nessa altura o ser humano não fosse capaz de conceber que um espírito comunicante pudesse ser de uma natureza igual à sua. Eles viam em todos os fenómenos sempre o aspecto do extraordinário, ou de alguém ou algo que era extremamente superior. E isto porquê? Porque nós éramos, vamos dizer assim, incapacitados de entender que essa proveniência dos saberes que recebíamos vinham para pessoas com ligeira sensibilidade, maior que as outras, não é? E que nós, a pouco e pouco, fomos classificando, lá está, ou como deuses, ou como bruxos, ou como curandeiros, ou até mesmo como santos ou feiticeiros. Assim definíamos porque nós naquele tempo só víamos as coisas de dois prismas. Ou aquela sabedoria vinha de alguém bom, portanto o fenómeno em si era bom, ou então era um fenómeno mau. Daí nós acharmos sempre que era ou de santos ou, não é, de demónios. Demorou tempo, porque nós precisámos de amadurecer. E só depois de algum amadurecimento da nossa parte é que nós passámos a ter maior compreensão sobre o que é isso, o que são essas manifestações, o que são esses fenómenos. Por isso é que em 1848, quando surgiu Charles Rosmer, quem estudou ou estuda espiritismo sabe do que é que eu estou a falar, lá em Hydeville, nos Estados Unidos, aquela manifestação mediúnica já não foi considerada nem um demónio, nem proveniente de um deus qualquer. Logo, automaticamente, se vulgarizou por toda a parte como uma manifestação de um espírito comunicante, um homem que se comunicava e nada mais. Podemos dizer que desde aí, se calhar foi aí aquele ponto de partida em que nós deixámos de pensar apenas nas questões puramente místicas, numa forma puramente mística, para entrarmos no plano mais científico e mais racional da mediunidade, e devemos isso ao contributo de Allan Kardec, que, partindo de uma observação criteriosa, de uma observação científica, ele iniciou o estudo desses mesmos fenómenos até ali sem explicação. Desses estudos, dessas análises feitas por Kardec, resultou o lançamento de um livro, que vocês veem aqui no cimo da nossa mesa todas as terças-feiras, que é o Livro de uns Médicos, não é? Uma obra que até se considera indispensável, porque nos fornece as condições de nós virmos a compreender melhor o que é a mediunidade, a verificar qual delas mais se ajusta a nós e que essa mediunidade deve ser dirigida no melhor dos sentidos, não é? E nós precisamos preparar-nos para isso. Ora, hoje, as pesquisas, o estudo da mediunidade, vemos que se encontra integrado no espiritismo, já não é novidade. Mas a mediunidade, cada vez mais, também se torna numa área específica do conhecimento. E isso é muito interessante nós vermos,
Porque, a par do espiritismo, há outras descobertas científicas, especialmente na área da física e da parapsicologia, que têm vindo a ajudar a validar o trabalho de Kardec. Então, aos poucos, estamos lá a chegar, não é? Não nos resumiremos apenas aos centros espíritas. Kardec, sem dúvida, que foi o responsável pelo estudo, pela organização dos aspectos relacionados com a mediunidade. Foi ele quem criou até o conceito mediunidade. Mas a mediunidade em si não podemos dizer que seja património do espiritismo, porque, como eu já vos disse no início, a mediunidade já existe desde o alvorecer da humanidade. Mas nós, para prosseguirmos agora adiante, agora que já entendemos esta parte mais histórica, nós precisamos estabelecer na nossa mente aqui, agora, uma posição definitiva relativamente a este assunto. E eu digo isso porquê? Porque, vamos lá pensar aqui entre nós, não tem lógica alguma nós continuarmos a dizer que o espírito sobrevive à morte do corpo, e olhem que nós dizemos isso com muita frequência, com expressões do género: é mais uma alminha que está lá no céu a olhar por nós. Então, se nós dizemos isso, é porque nós, na nossa compreensão, aceitamos, acreditamos que a vida continua, não é? Mas depois, por outro lado, nós continuamos a dizer que não acreditamos nessas coisas de médiuns e mediunidades. E aí utilizamos outro género de frases, dizendo, por exemplo: mas quem parte, parte. Quem é que diz que volta de lá para cá e se comunica? Então, esta frase ou outras parecidas, nós também as utilizamos. E nós precisamos de nos colocar aqui, numa posição desde agora, para não voltarmos a cair mais nesta tendência de que no momento dizemos uma coisa e no outro momento nos contradizemos dizendo o oposto. Ou negando a primeira parte, não é? Há ainda outras insensatez. Por exemplo, uma outra é nós acreditarmos, ou haver quem acredite, que só haja dois tipos de comunicações, as tais que eu falei. Ou são de maus espíritos, que se comunicam para fazer o mal, porque nós às vezes também achamos que as comunicações só podem ser desse género, ou que haja ainda umas outras, aquelas que sejam dos santos, como nós vulgarmente ouvimos dizer, e esses sim podem se comunicar porque são, segundo a população, seres privilegiados. Pois no que diz respeito ao intercâmbio espiritual, não há privilégios. Nem é profanação comunicarmos com os desencarnados, como alguns sistemas religiosos referem e insistem, alegando que, por exemplo, Moisés proibiu a comunicação com os outros do além, vamos lhe chamar assim. De facto, Moisés proibiu a mediunidade ao povo hebreu, mas proibiu por precaução. Essa proibição de Moisés justificava-se, mas por motivos históricos que hoje já não prevalecem. Ele ordenou ao seu povo, rude e ignorante, que abandonassem aquele hábito. Porquê? Porque o faziam de forma indiscriminada e abusiva. E era preciso pôr termo àquela recorrência, não é? Além de que, voltemos a pensar, se Moisés proibiu a mediunidade, essa própria proibição serve como prova de que a comunicação com os mortos era e ainda é possível. Mas por que motivos haveria então Moisés de proibir algo que não fosse capaz de acontecer? Basta pensarmos, 2 mais 2 são 4. Ele jamais iria proibir uma coisa que não fosse possível. E se o fez, é porque ele próprio tinha a noção, a certeza de que isso era realmente real. O que Moisés reprovou naquele tempo, a tal forma indiscriminada e abusiva, olhem, o Espiritismo também não recomenda. Porque também lhe dá razão. Porque recorrer aos ditos mortos para adivinhações, para satisfazer as nossas curiosidades, isso tudo é sinal de que nós não nos pautamos nem por sentimentos de respeito, ou de afeição, ou até mesmo de piedade para com os espíritos. Nós só queremos que eles nos sirvam, que eles nos ajudem, que eles nos tornem o caminho mais fácil, não é? Que eles nos salvem das situações em que nós próprios nos metemos. Então, quando Allan Kardec analisou aqueles fenómenos à sua época, ele, como eu vos disse, criou o conceito de mediunidade, e é interessante porque ele mesmo afirmou tratar-se
a mediunidade apenas de uma aptidão. Uma aptidão que veio para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Então ela veio só para nós a podermos utilizar da melhor maneira possível, não é? Que assim seja. E ele acrescenta ainda, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse facto considerado médium. E isto já nos dá aqui um princípio da resposta ao nosso tema de hoje. Somos todos médiums, não é? Como resultado das suas pesquisas, Kardec não concluiu apenas isto. Não concluiu apenas que a influência, que todo aquele que sente alguma influência dos espíritos seja médium. Ele obteve também outras conclusões, como por exemplo, ele percebeu que a eclosão da mediunidade pode ocorrer em qualquer fase da nossa vida. É que nós, normalmente, atribuímos isso sempre ou a criancinhas, porque elas próprias espontaneamente dizem que veem, então associamos sempre que quando ela vem logo desde pequeninos, não propriamente, porque ela pode surgir em qualquer fase da nossa vida, seja na infância sim, mas também pode surgir e surge muitas vezes na adolescência, ou até mesmo na maioridade. Portanto, não há uma fase específica para que ela ecluda, não é? Além de surgir em qualquer etapa da nossa vida, ela surge independentemente da religião de que nós somos adeptos e até da nossa condição social e mesmo moral. Portanto, ela não vai escolher propriamente dita aquele que é mais santinho, ou aquele que é mais avesso, que é fora da caixa, ou aquele que é rico, ou aquele que é pobre. Não, não é por aí, não é? E a mediunidade, segundo Kardec, também se pode evidenciar de duas formas, porque em uns ela surge de uma maneira mais natural, sutil, quase sem anotarmos, ou então só em pequenos momentos é que ela se faz mais notar, enquanto que noutros ela vem acompanhada de distúrbios, de desconfortos. Por isso é que nós falamos às vezes nos sintomas da mediunidade, porque realmente os sintomas podem ser variados. Há pessoas que apresentam sintomas idênticos, por exemplo, à de uma depressão, que choram sem saber porquê, ou têm ataques explosivos de alegria, também não sabem bem porquê. Depois são catalogadas com esquizofrenia, bipolaridade e por aí adiante, e no fundo, muitos desses ditos males se resolvem com a educação da mediunidade, com o conhecimento do que é a mediunidade e para que é que ela serve. Ora, cabe então o quê? Cabe a cada um de nós, enquanto espíritos, que também estamos a desenvolver mediunidade, porque não estamos só a desenvolver outras competências, esta é mais uma que nós vimos desenvolver, cabe-nos a nós estudar estas faculdades mediúnicas com que nascemos, reconhecer que ela tem uma utilidade, deve servir para alguma coisa, e então aí procurar desenvolvê-la, mas sem forçar esse desenvolvimento. Até porque há pessoas que a querem a todo custo. Enquanto umas lhe fogem, não é? Com medos, há outras que a querem a todo custo. Então não basta ser-se médium. É preciso termos a consciência do que é ser-se médium. É preciso ter o entendimento da responsabilidade que é sermos médiums. E como tudo na vida, não há médium que nasça pronto. Porque as coisas também não aparecem feitas, na maioria das situações, não é? E com o médium acontece o mesmo. Essa mediunidade que existe, que é a tal faculdade natural, que permite que homens e espíritos, não é, se comuniquem, é uma faculdade dinâmica. Ela não está ali só e pronto. Não, ela é dinâmica. Então, estudo, experiência, esforço, persistir no bem, tudo isso apresentará frutos no devido momento. E normalmente ouve-se dizer nas casas espíritas que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E isso serve para nós entendermos que realmente, quando temos a harmonia suficiente, podemos desempenhar melhor aquele papel. Se ainda não a possuímos, a mediunidade não foge, ela continua connosco, mas de uma forma não educada, que nos provocará os tais desconfortos, os tais distúrbios. Não é? E é por isso que, com alguma frequência, surgem nas casas espíritas pessoas de todas as posições sociais,
não vamos levantar nomes, não é? Acometidas dessa faculdade, sem saberem o que fazer com ela. É natural, porque existe muito desconhecimento. Então, uns julgam poder, vou passar a expressão que me disseram há pouco, fechar a mediunidade. E vêm aqui nesse intuito, de que nós lhe armemos ali uma barreira corporal para que a mediunidade não entre e nunca mais se manifeste. E outros, ao contrário, aspiram poder conversar com os espíritos de quem gostam, como se esse fosse o propósito também da mediunidade. Então, tanto uns quanto outros desconhecem a real função da mediunidade. Tanto uns quanto outros precisam de entender que, para que, por exemplo, um espírito se possa comunicar, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, ele, o espírito, e o médium, e podendo até acontecer que aquele com quem a gente deseja comunicar não esteja em condições, não reúna ainda o necessário para o poder fazer. Mas por desconhecimento as pessoas acham que é só fazer assim, que é só pedir e que já está. Então, em ambas as situações, seja porque uns querem fechar a mediunidade, seja porque outros a querem para uso pessoal, não é? É preciso orientar, é preciso esclarecer, é preciso proporcionar conhecimento a essas pessoas, educação da mediunidade, para que possam aprender a gerir da tal forma equilibrada, de uma forma mais saudável, a sua mediunidade. E isso é fornecido aqui. Portanto, eu convido a todos aqueles que nos possam estar a ouvir à distância, ainda reticentes em entrar pelaquela portinha branca que ali temos e que diz Associação Cultural Espírita Terceirense, que o façam, se sentem realmente a necessidade de entender o que lhes acontece. Porque, além de que a associação lhes permite essa orientação e esse esclarecimento, o que aqui se faz, tal como também ouvimos dizer no Evangelho com relação à mediunidade que o Pedro estava a mencionar, tudo o que aqui se faz é de forma gratuita para quem estiver interessado. Basta estar interessado. Então, geralmente, as casas espíritas dispõem para isso, para esse efeito, para esse esclarecimento, de um estudo que é regular, que entra por tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, e que nesse estudo são transmitidas orientações aos médiuns iniciantes, assim como também se dão continuamente orientações a quem já está integrado num grupo mediúnico. Porque não se pense lá que aqueles que já fazem parte de um grupo já estão ilibados da necessidade de desenvolver mais, de se reequilibrar. Porque não é assim que acontece. É claro que nós temos ainda assim uma série de preconceitos com relação às manifestações mediúnicas. E no século XIX, ainda na época de Kardec e inícios do século XX, era comum haver manifestação de espíritos feita por evocação. Talvez isso até seja um dos motivos pelos quais algumas pessoas julguem que nós aqui nos pomos a pronunciar o nome dos espíritos e que os chamamos para nós. Não é assim. Passou-se esse período. Veio o estudo da prática mediúnica, veio um melhor conhecimento do próprio espiritismo e hoje já praticamente não há evocação de espíritos nas reuniões mediúnicas, apenas se permite que os espíritos se manifestem e de forma espontânea. É preciso também que se diga isso para se desmistificar muitas vezes aquilo que julgamos ser a casa espírita. Então hoje predomina mais a mediunidade de efeitos inteligentes, até porque nós próprios também estamos a evoluir nesse sentido, não é? Que é de efeitos físicos, enquanto que há anos atrás era precisamente o contrário. Nós sabemos que havia aqueles médiuns, não é, que faziam até materializações, que conseguiam fazer levitar os outros e sei lá que mais. E hoje em dia nós já não vemos isso tanto acontecer. Faz todo o sentido, tem a ver com o progresso, porque nós também estamos fadados ao progresso. Então ninguém escapa disso. E isto é um sinal de que também estamos a avançar em termos de mediunidade nesse sentido, para um nível mais inteligente do que propriamente físico. Então hoje a mediunidade é exercitada, aliás, aqui na associação, por exemplo, de uma forma muito mais simples, sem misticismos, entendida como um instrumento de melhoria espiritual. E ponto. Não há muito mais a dizer, não é? Eu quero com isto dizer o quê? Que não há que recear. Não desperdicemos esta oportunidade que nos chega como um tal
instrumento que dizia o Pedro há pouco, um instrumento de autorreparação, que serve para nós nos aperfeiçoarmos intelecto-moralmente, sobretudo àqueles que em vidas anteriores se comprometeram em lamentáveis situações espirituais e que hoje trazem a mediunidade para que possam ajudar, lá está, a devolver um bocadinho de bem-estar aos outros, fazer ao contrário do que fizeram em vidas passadas. Então nós devemos encarar a mediunidade com o máximo de seriedade, porque quanto mais ela se revela, e aí nós utilizamos o termo ostensiva, ou seja, evidente, quanto mais ela é evidente, maior representa essa mesma mediunidade em termos de área de serviço a ser desenvolvida. Entendem? Pronto. Então, percebamos ainda que não é privilégio algum, porque também se tem essa coisa, essa condição de se achar que o médium, um é mais forte que o outro, andamos sempre atrás disso, não é? Um dá uns passos melhores, um dá uns... é tudo melhor, não é? Ou então um é mais potente, também utilizamos este termo, parece mais potente que o outro, um dá um efeito, seja aqui ou fora daqui, não é? Mas não há privilégios na mediunidade, muito pelo contrário, nós até sabemos que na maioria dos casos a mediunidade, como eu já vos disse, ela surge como um compromisso que o espírito assumiu antes de reencarnar, motivado pelo desejo de acelerar o seu progresso espiritual. E então traz essa mediunidade. Essa mediunidade pode surgir, nós utilizamos estes dois termos no espiritismo, ou como expiação, por exemplo, para o médium que objetiva essencialmente resgatar dívidas, ou então como prova, quando o espírito deseja suportar determinados perigos, certas tentações, demonstrando a si mesmo, e a quem lá está e que confiou nele, de que já possui as condições de tudo superar, utilizando aquela oportunidade da mediunidade para a prática do bem em favor do seu adiantamento espiritual e do adiantamento espiritual daqueles que estão ali à volta. Então, só em situações raríssimas é que ela pode assumir o caráter excepcional de missão, que é o outro aspecto que nós tendencialmente achamos que não. Quem tem a mediunidade vem em missão. Achamos que é a maioria, quando não é. Não é? É, portanto, conveniente nós praticarmos a mediunidade, sim, mas compreendermos o papel dela, a importância que o médium deve dar à disciplina, à humildade, à renúncia, ao serviço ao semelhante, ao constante trabalho na sua reforma íntima. E isso exige esforços, não é? É todo aquele que se candidata ao exercício da mediunidade. Porquê? Porque tudo isso, no fundo, são qualidades indispensáveis para que essa mesma mediunidade se venha a exteriorizar de forma equilibrada e de forma produtiva. Então, nós, se queremos ser bons médios, podemos sê-lo, mas temos que trabalhar nesse sentido, buscar essa harmonização interior. Aqueles que buscam, por exemplo, a mediunidade da cura, comecem por curar com um abraço ou com um beijo. Um abraço e um beijo também cura. Precisamos dar pequenos passos primeiro, não é? Até que um dia nos venhamos a tornar verdadeiros médiuns de cura. Mas a maioria das pessoas que se considera médium curador acha-se já pronto para aquela tarefa. É claro que, para além da mediunidade de cura, existem outras. No espiritismo costuma-se dizer que são tantas quantas as pessoas existentes no mundo, porque nós somos todos um bocadinho diferentes, estamos todos em patamares diferentes, então as nossas faculdades também diferem de uns para outros. Mas claro que as principais, não é, são as da vidência, as da psicofonia, as da audição, as da psicografia, as dos efeitos físicos e a curadora, como já falei, mas também pode vir no sentido de intuição, não é? Se queremos saber mais, o livro dos médiuns e suas obras subsidiárias, porque lá está, uma hora aqui não chega para falar de tudo. Mas seja qual for a faculdade mediúnica que cada um possua, uma coisa nós precisamos ter certeza, é de que ela deve ser utilizada exclusivamente em favor do outro, do progresso da própria humanidade. E nós estamos inseridos na humanidade. Não achemos que somos seres em cápsulas. Nós estamos na humanidade, portanto estamos aqui a serviço, não tanto para ser servidos. E que seja ela, como dizia no Evangelho, fornecida totalmente, de forma totalmente gratuita.
Já dizia Jesus, dai de graça o que de graça recebestes, não é? E ele, nesta alusão, vinha dizer-nos que essas faculdades nos foram concedidas por Deus e nos podem ser igualmente retiradas quando Ele assim o considerar, quando nós fizermos mau uso dela, por exemplo, ou por outro motivo, até pode ser por doença, ou por um desequilíbrio maior, e que elas vêm em nosso benefício, em benefício da nossa espiritualização como seres humanos. Então, sejamos nós médiuns ostensivos, ou seja, médiuns evidentes, com evidência dessa mediunidade, ou médiuns rudimentares, cabe-nos empregar essas faculdades na prática do bem, estudando as tais leis espirituais, que a Casa Espírita fornece, como eu vos disse, de modo a nós nos conhecermos melhor, porque no fundo a mediunidade traz-nos essa possibilidade. É a grande possibilidade do conhece-te a ti mesmo também. A mediunidade obriga a que o médium esteja permanentemente vigilante. E estar em vigilância constante dá-lhe a capacidade, pouco a pouco, de ele perceber o que lhe acontece em determinado lugar, o que lhe acontece com frequência na frente de determinadas pessoas. Para isso, ele precisa conhecer-se. Hoje, neste mundinho que nós ainda vivemos, nós vemos que, lá está, as dúvidas ainda são muitas a respeito da mediunidade e de que ainda vinga aquela falta de credibilidade que eu vos falei lá no início, que nós precisamos marcar ali um ponto de posição. Mas isso deve-se apenas por dois fatores, não é? Um é pelo desconhecimento, lá está, porque ainda não conhecemos nem ao espiritismo, nem o que é a mediunidade. Então atribuímos logo juízos de valor à nossa maneira, que é o que normalmente ouvimos as pessoas dizer-nos quando nós tentamos alertar alguém nesse sentido. Ou, infelizmente, também é pelo mau uso que as pessoas têm feito da própria mediunidade, utilizando-a com fins egoísticos, transformando-a em fonte de exploração comercial. E isso traz também, mancha um pouco este papel da mediunidade bem dirigida, não é? Como nos asseveram os espíritos mais adiantados, o fenómeno mediúnico em si, ele nem é bom nem é mau, ele é neutro. Ora, isto também significa alguma coisa. Significa que o médium traz consigo uma responsabilidade tremenda. Não que o médium seja mais que os outros, mas que traz uma grande, pelo menos mais responsabilidade traz. O médium precisa, portanto, de adquirir condições para desempenhar equilibradamente aquelas faculdades que ele tem em mãos. Então, os médiuns não são seres eleitos, nós não devemos sequer transformá-los em seres intocáveis, e às vezes fazemos isso, com expressões que também utilizamos, ou pensamentos que temos. Não é a prática da mediunidade que os distingue das outras pessoas. Lembremos-nos sempre que é o uso que eles fizerem dessa mesma mediunidade é que poderá, ou não, vir a distingui-los. É o uso que fizermos da mediunidade, não é? Não é a capacidade, não é a quantidade. Essa faculdade vem sujeita, ou vem acometida, por assim dizer, de algumas dificuldades e de alguns obstáculos. Não é? Faz sentido. A criança que quer andar, primeiro gatinha, depois apoia-se, até conseguir libertar-se e equilibrar-se. Assim é também com a mediunidade. O violoncelo, para que se toque afinado, também precisa de afinação. Assim é com o médium também. Mas há quem julgue que bom médium é aquele que tem as possibilidades maiores de receber muitas comunicações. E aí precisamos também pensar, então e qual é o conteúdo dessas manifestações, dessas mensagens? Ora, aí está. Bom médium não é aquele que se comunica muito, nem é aquele que se comunica facilmente, que recebe com muita frequência mensagens, mas aquele que é mais simpático aos bons espíritos e que por eles é assistido. E isso é que é um patamar de mediunidade que precisa de ser alcançado e que nem toda a gente lá chega. Porque receber influências é muito fácil. Agora, receber as boas influências
é que carece de merecimento. Carece de evolução moral. Então alguns andam por aí a produzir muitos efeitos. Andam lá. E até se fazem conhecer, alguns até na televisão. São conhecidos por todos nós. Alguns conseguem transmitir tudo quanto captam. É verdade. A gente está ao pé deles e eles dizem logo ali umas coisas. No entanto, nenhum deles, se calhar, tem condições para tarefas de grande responsabilidade moral. Porque aquilo que captam, lá está, não é de grande elevação. Então, as qualidades das comunicações mediúnicas, elas variam, e variam de acordo com a conduta moral do médium. Se for uma pessoa idónea, uma pessoa de bons princípios, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que oferece campo para a aproximação e para a manifestação de bons espíritos, ótimo. Mas isso não significa que esses também só recebam os bons. Porque como intermediário, ele também precisa de saber, não é, receber com equilíbrio os outros espíritos que carecem de esclarecimento, que são aqueles a quem nós chamamos espíritos sofredores ou menos evoluídos. Pelo menos quando necessário, assim se fará também. Porque, caso contrário, também estaríamos a colocar a esses num patamar mais alto que aos outros, não é? E isso não acontece. E agora pergunto-nos, então como saber se somos portadores da mediunidade? Fui ver isso ao livro dos Espíritos. Né? Aliás, ao livro dos Médiuns, desculpem. E diz lá assim, na parte 2, diz lá assim, no item 200, não dispomos até hoje de nenhum meio para diagnosticar. Para comprovar a sua existência, há que experimentar. É engraçada esta resposta. Não é? Porque é assim, ou ela se manifesta ostensivamente, ou seja, de forma evidente, e nós não temos margem para dúvidas, ou porque aquela pessoa, por exemplo, incorpora, imaginem numa sala de reuniões e se põe a dizer coisas que a gente sabe que são totalmente estranhas àquele ambiente, e aí percebemos, olha, aquela não está cá, aquela não é ela, não é? Portanto, ou são situações desse género que comprovam logo de imediato que aquela pessoa traz uma mediunidade ostensiva, ou então quando ela é mais rudimentar ou mais sutil, ou mais promovida pelo campo dos pressentimentos ou da intuição, é preciso experimentar. Mas, como nós somos médiuns, todos nós diferentes, pelo menos em graus e em níveis de conhecimento, nós temos, lá está, pela intuição, pelos sonhos, não é? Pelos pressentimentos, um bocadinho dessa mediunidade, mesmo que num nível mais inferior. Acontece que o ato de nós sintonizarmos mentalmente, nós já sabemos que isso liga-nos automaticamente uns aos outros. Daí nós dizermos que quem pensa sempre faz alguma coisa em algum lado, não é? E é assim, porque, como nós sabemos, o pensamento é um ímã poderoso. Nós precisamos estar cientes de que no dia-a-dia, mesmo sem estarmos no exercício direto da mediunidade, numa reunião mediúnica e por aí, nós somos médiuns em toda a parte. Então, sempre que mantemos uma conversação, sempre que fazemos uma leitura, ou que começamos uma prece, quando contemplamos um quadro e viajamos por aquele quadro adentro, não é? Quando damos um conselho, nós sempre emitimos opiniões, juízos de valor, por meio dessa propriedade indutiva. Assim como também recebemos, porque estamos sempre sintonizados, não é? Uns com os outros. Então é importante nós primeiro sabermos aonde é que temos andado a direcionar as nossas ideias. Para onde é que estamos a virar, não é? Porque todas as partículas do nosso pensamento influem e comandam. Seja encarnados, seja desencarnados. E com isso nós também sofremos as influências deles, como se diz por aqui. Então essa permuta de pensamentos entre as criaturas, que muitas vezes é feita de forma conscienciosa ou não é? É feita pela tal sintonia mental. E é nessa sintonia mental que se estabelece esse intercâmbio a que o Espiritismo conceituou com o nome de mediunidade. A mediunidade não serve para nós sabermos daqui para diante o que vamos fazer. Portanto, a mediunidade não veio para nos conduzir a vida, mas dá-nos a certeza de que a imortalidade da alma é um facto, permite-nos confirmar que viemos de um mundo maior, um mundo matriz, para experienciar aqui na Terra, este local de aprendizagem, as vivências necessárias ao nosso crescimento. E essa condição mais relevante
Essa é a condição mais relevante a nós adquirirmos. E uma outra há, que é de quem quer desempenhar esse papel, precisa entender que terá que ser um servidor incansável. O verdadeiro médium espírita é aquele que é, lá está, servidor incansável, discreto, aquele que evita quanto possível impor as suas revelações ou dar-se a conhecer por aquilo que sabe, por meio da mediunidade. Porque se aquele médium deixa de ser um médium discreto, um servidor incansável, e começa por aí a expor-se de toda a forma, então aí nós podemos dizer, esse médium está espiritualmente doente, a caminho de lamentáveis transtornos obsessivos e emocionais. E este também é um recado para aqueles que andam de lá fora, ou quem sabe aqui, espero que aqui não haja ninguém, a exercer, vamos dizer assim, a pôr em prática de forma desprotegida a sua mediunidade. Fica o recado. E agora vamos então às nossas perguntas habituais e marcamos encontro para uma próxima vez. Isto para quem nos vê mais à distância.